Eu estou exercendo a interinidade da presidência do Conselho Curador da FAO. Durante esse período todo, nós fomos estudando a maneira como os recursos da FAO eram utilizados. E agora nós estamos concluindo esses estudos. E verificamos que a FAO tem que depositar uma quantidade de recursos, um percentual daquilo que ela pratica, em um fundo especial da universidade. Ocorre que, ao invés de fazer isso, não depositou esse recurso. O que foi feito foi abrir uma conta sem autorização dos conselhos regulamentares e ali depositou R$1,5 milhão. E a partir daí começou-se a utilizar esses recursos em projetos que interessava para quem estava administrando a FAO. Ora, o pró-reitor de planejamento da época, que era o professor Walder, tinha a obrigação de exigir que a FAO depositasse o dinheiro no fundo para ser utilizado pela universidade através de seus critérios, dos seus critérios adequados. Ao contrário disso, fizeram sem obedecer esses critérios e atuaram com os recursos públicos, com os recursos da universidade em projetos conforme seus interesses. A FAO recebeu um projeto para ser desenvolvido através da universidade, ou com presença da universidade, e uma empresa privada chamada Axis, o projeto de implantação de uma aeronave, de construção de uma aeronave, que seria em Tupaciguara. Nessa época, o pró-reitor de planejamento da universidade era o professor Walder. Acontece que esse projeto ele implicava em custos de aproximadamente R$7 milhões. Parte do dinheiro veio e a FAO, sem fazer licitação, contratou uma empresa privada, entregou o dinheiro na mão dessa empresa privada para ela executar o projeto que tinha sido planejado. Ocorre que a empresa executou de acordo com o que interessava para ela o projeto e o professor Walder deu uma autorização por escrito, através de e-mail, para que o proprietário prestasse conta através de notas de débito e não de notas fiscais. A FAPEMIG, claro, não aceitou a prestação de contas. E como não aceitou a prestação de contas, está exigindo a devolução dos recursos através da universidade e do próprio coordenador do projeto, que era um professor da Faculdade de Odontologia. Então veja-se que, na verdade, essa autorização custou muito caro, está custando muito caro e vai ter seus desdobramentos. Acontece que o contrato foi feito sem acordo sob o ponto de vista da inexigibilidade de licitação, que foi prestado conta através de notas de débito e, consequentemente, utilizou-se dinheiro, inclusive com participação do deputado da época e secretário estadual Nárcio Rodrigues, de recursos provenientes que se pretendia complementar. R$1.950.000 de complemento. O dinheiro não veio, mas o dinheiro foi passado para a execução do projeto. A situação é absolutamente irregular e tem todas as consequências para a universidade, para o coordenador do projeto e, consequentemente, para a FAO. Utilizou-se, portanto, mecanismos de colocar a FAO como uma laranja, na verdade, para prestar serviço para uma empresa privada que pegou o dinheiro e que não apresentou a prestação de contas para ser aprovada. A FAPEMIG não aprovou a prestação de contas, houve recurso, ela não aprovou de novo e agora já está exigindo a devolução de aproximadamente R$10 milhões para os cofres da FAPEMIG. Na época em que era reitor o professor Alfredo, era presidente da FAO o professor Carlos, da Odontologia. E eles resolveram, através da FAO especificamente, a construção de um prédio que seria a sede da FAO. O prédio foi construído, só que foram utilizados recursos de diversas fontes e predominantemente pertencentes às unidades acadêmicas para a construção do prédio. Agora, a FAO não tem recursos para pagar as unidades acadêmicas que têm direito a acesso a esses recursos. Admitindo-se a hipótese que nós já levantamos de venda do prédio, nós poderíamos devolver uma parte desses recursos que as unidades acadêmicas têm direito. A exemplo da FAGEM, por exemplo, que tem muito dinheiro lá, com possibilidade de acesso. Mas aí nós não teremos recursos para pagar
o que corresponde ao valor que está sendo cobrado de 10 milhões de reais por parte da FAPEMIG, no que diz respeito à implantação de um projeto de construção de um avião lá em Tupaciguara, que, na verdade, tinha como coordenador o professor Alfredo e tinha como pró-reitor de planejamento o professor Valder. A FAO está numa situação extremamente complicada, difícil, e nós não podemos abrir mão da FAO, que é muito importante para a nossa universidade e para os nossos pesquisadores. Nós vamos querer que esse tipo de conduta da FAO retorne para as atividades tanto da FAO como da universidade? Se você optar por isso, é um direito que tem. Mas é importante que você vote sabendo que isso tudo é realidade.